Me conta, e você de casa já pensou em algum momento mudar o seu visual, mas começando assim, o rosto, o nariz? Empinar um pouquinho, afinar alguns milímetros. Bom, sabe quem? De repente até desentortar, né? Tem gente que tem o nariz um pouquinho torto, então. Bom, essa é uma cirurgia que chama-se rinoplastia. Para entender como funciona e também saber quem é que pode fazer ou não, hoje nosso convidado especial, o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé, meu amigo, veio aqui para contar pra gente e falar sobre a rinoplastia. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez no nosso destaque. Bom dia, tudo bem? Muito bom recebê-lo aqui. Que bom que você veio. Bom, pessoal, fiquei sabendo que tem muita gente procura-se a cirurgia, né? Rinoplastia. Vamos explicar o que é? É cirurgia do nariz, é isso? Exatamente. Rinoplastia nada mais é do que a plástica do nariz. Mas ela é indicada em várias circunstâncias, por exemplo... Que tipo de circunstância ela é mais indicada? Por exemplo, às vezes a paciente tem um excesso de ponta nasal. O que é isso? Aquele nariz mais arredondado. Aqui assim, eu não gosto da ponta. É, como se fosse uma bolinha no nariz, assim. Então a gente pode resolver isso. Tem gente que se incomoda com isso? Sim, bastante. Meu nariz é meio de batatinha, não é? O meu, assim, dá pra afinar o meu? O teu tá bonito. Mas a ideia é essa. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um excesso de osso nasal, que a gente fala, aquele narizinho tucano, né? Que é tortinho, é assim? Isso, tem um excesso de osso nessa parte aqui de cima. A gente vai mostrar aqui, mais ou menos esse tipo de nariz. Olha lá, a figura da esquerda, na verdade, se a gente fosse ver, né, aquele desenho, ele tem um excesso de osso, né, que a gente fala, narizinho tucano, lá na parte superior. Então, a foto da direita, né, significa que foi feita uma rinoplastia, né, nessa imagem, nesse desenho, dizendo que a gente raspou aquele dorso lá, aquele osso que era em excesso. É feito uma raspagem. Exato. Viu? Mas isso, olha, a gente tem esse outro tipo de Mesma coisa. Modelo. Olha lá, ali nesse caso, na foto da esquerda... Ai, muda bastante, Muda bastante. Na foto da esquerda ali, se você perceber, o nariz não é tão arrebitado, porque tem um ângulo mais reto, e também tem um excesso de osso. Então ali é uma imagem ilustrativa, onde a gente poderia raspar o osso, que é o tucano, e arrebitar a ponta. Isso pode ser feito. Raspar o osso. E me fala uma coisa, muda totalmente a vida da pessoa, né? Numa cirurgia Com dessa. certeza. Porque, ó, se você comparar a foto aqui, a pessoa deve ficar muito feliz. Muito feliz. Porque acaba se tornando bullying na escola, né? É verdade. Não tira de lado não, foto, tudo. E às vezes, assim, pode perceber que tem muitas pessoas, às vezes, em próprias mídias sociais, quando batem a foto, ela bate uma foto assim um pouquinho mais de frente, não tão lateralizada. Às vezes não gosta do perfil. Entendi. E tem pessoas que já preferem o perfil e não gostam da frente. Interessante. Olha aqui outro tipo de cirurgia também que pode fazer. Esse tipo de cirurgia pode ser feito a partir de que idade? Olha, veja bem, a partir de 16 anos de idade, normalmente o nariz já está completamente formado, né? Mas aí tem que conversar com a mãe, porque tem que ter um responsável. O nariz, ele para de crescer ou não? Isso é muito curioso. As pessoas imaginam assim, o nariz, a orelha, a face, tudo cresce ao longo da vida. Não é assim que funciona. As estruturas nasais, elas estão formadas. Acontece que com o envelhecimento e com alguns traumas, às vezes locais, como por exemplo uma batida, ao intestino, a ponta vai caindo, ela vai diminuindo. Então cai a ponta? Sério? E às vezes a gente tem que erguer. O nariz nada mais é do que pele, tecido, gordura e músculo. Então vai pesando. Claro, exato. Com o passar do tempo, isso aí você tem que alterar esse formato, se for o caso, se for necessário. Agora, qual que é o nariz perfeito? Existe o nariz perfeito? O meu não é, hein, pessoal? Nem o meu. O meu não é. Não, na verdade tem algumas simetrias. Por exemplo, digamos assim, a distância que vai de um lado do nariz ao outro, que a gente chama de distância internarinária, de um lado ao outro do nariz, normalmente ela tem que equivaler à distância que vai do canto interno do olho até o externo. Ou seja, distância entre as duas narinas tem que ser a distância de um olho. A mesma medida? Normalmente isso é considerado uma então distância dá pra medir, olha, dá pra você medir. Então, daqui a aqui, essa medida daqui a aqui tem que ser a mesma do tamanho do olho. A largura do seu nariz tem que ser a largura do olho. Isso é considerado uma medida ideal. Eu acho que meu nariz é mais gordinho que meu olho. E assim, por exemplo, tem muitos... Por exemplo, se eu quiser só diminuir um pouquinho a lateral aqui, dá? Consegue-se, Dá? Antigamente se fazia uma incisão externa para fazer isso, hoje não mais. Não, daí não fica corte, nada. Mais moderno a gente faz um cortinho por dentro. Sério? E, bom, vamos falar então assim, vamos fazer a cirurgia do nariz. Então, eu tenho um ossinho aqui, preciso fazer essa cirurgia. Você falou de raspagem. Não se quebra então mais o nariz? Se quebra. Tem que quebrar o nariz? São dois tipos de técnicas, Gi. A primeira delas é uma técnica que chama-se de endorrino, que todos os cortes são feitos por dentro, mas você não tem um maior controle cirúrgico por causa disso, que você faz um pouco no escuro. E a exorrino, que você faz uma incisão aqui na columela, a gente fala nessa partinha do nariz. Entendi. E a gente levanta o nariz.
Então eu consigo modelar de uma maneira Ó, mais efetiva. vê se aqui dá pra Exato. gente mostrar. Aí essa imagem é da exorrino. Antes e depois. Ó, ficou bonito o nariz dele ali, né? Olha aí, ó. Tá vendo? A ponta caída. Então, ele levantou um pouquinho, desentortou o nariz. Aí. Esse tipo de cirurgia demora, assim, ela é um pouco mais traumática, Exato. né? Ela é um pouco, a exorrinoplastia ela é mais controlada, ela demora um pouco mais de tempo, em torno de 2 horas e meia, 3 horas De cirurgia. de cirurgia, só que daí você consegue mexer em todas as estruturas nasais. Ai, daí você consegue deixar perfeitinho Exato. mesmo. Por exemplo, não adianta um nariz bonito que ele não funcione, que ele não respire bem. Entendi. Então a gente pode lançar mão de tem alguns isso também. artifícios, como por exemplo, retirar a cartilagem do septo do nariz para modelar o nariz, deixar ele mais bonito, Ai, mais que estruturado. legal. Bacana essas técnicas, Sensacional. né? E assim, a dói. Quero saber se dói. Isso Estão é bem perguntando legal. pra gente. Não, a cirurgia no nariz antigamente ela doía mais. A técnica fechada dói mais que a aberta. Mas é uma dor discreta, qualquer analgésico melhor. A pessoa tem que ficar com tampão no nariz? Hoje em dia não mais. Não. Às vezes, dependendo do caso, se utiliza e dependendo do caso não precisa mais. Tem um artifício que a gente usa que chama split nasal. Ele é como se fosse uma pecinha de borrachinha, assim, silicone, Circulado. que você põe para poder entrar o ar, não precisa mais do tampão. Ai, que bom. Tá tudo moderno hoje. Tudo moderno. E assim, a pessoa fez a cirurgia em média de quanto tempo a recuperação dela? Olha, Porque fica roxo, não fica? Fica. Qualquer um deles vai ficar roxo? Não, quando você fratura o osso do nariz, Aí fica mais roxo do que se você não fraturar. Em ambos fica roxo, mas Certo. fraturando mais. Mas assim, digamos, os primeiros 15 dias é um pouquinho mais penoso, que vai ficar um pouquinho mais roxo. Tem que Depois de ficar 15, tranquilo. em casa, quietinho, um pouquinho. Não, e assim... Recupera rápido. E hoje em dia também, Gi, as pessoas elas não estranham mais quando vem alguém com preocupada um curativo com no isso, nariz. né? Antigamente eu acho que era pior. Hoje Não, normal. hoje não tô nem aí, né? Gente, o resultado já dá pra gente ver na hora, sim? Olha, o resultado cirúrgico, o cirurgião que opera, ele vê na hora como vai ficar. Sim. O paciente não, porque incha muito. Porque depois incha. Mas assim, com um mês já dá pra ter uma bela de uma noção. Ai, que legal, né? Não, é muito legal. Eu assim, praticamente... Nossa, deve mudar totalmente a vida da pessoa, imagina, né? Porque tem gente que sofre realmente com isso. E assim, é muito caro uma cirurgia dessa? Não, varia da técnica que você faz, da maneira como que você vai fazer e do trabalho, né? Claro. É óbvio que, por exemplo, se é uma cirurgia mais rápida, o custo vai ser menor. Mas isso é muito, muito relativo, sabe, Gi? Sim, eu acho que é uma coisa que você tem que cuidar porque você está indo fazer como profissionais. Claro. Né? A sua saúde. Corre esse risco, falando em saúde, corre esse risco numa cirurgia dessa? Sim. É anestesia geral? Sim, eu sempre falo para meus pacientes, desde uma retirada de uma verruguinha até uma cirurgia mais complexa, corre esse risco. É igual, claro, exatamente. Mas só que assim, o importante falar, Gi, com relação à cirurgia do nariz é que o nariz bem operado é aquele que as pessoas não reparam tanto que você operou. Ah, legal. Isso é importante. Não muda totalmente. Mas se eu quiser, por exemplo, chegar lá e falar, eu quero um nariz da Angelina Jolie, né? O bocão dela, né? Aí. Dá? Não, é um pouquinho complicado porque esse tipo de... é isso que eu falei. Porque se a pessoa chega e pede isso pra você, eu posso não ter a estrutura, né? Não combinar Exato. comigo. Daí não fica legal, Não, né? não Porque fica você legal. vai falar, aquele nariz não é seu. Não, como cirurgião eu te digo, a gente consegue fazer mudanças no nariz incríveis. Só que a gente tem que respeitar a tua anatomia, a tua simetria. Isso é importante. Não adianta colocar, por exemplo, se eu fosse pegar o meu rosto, eu colocar o nariz bem pequenininho, bem arrebitado. Exemplo, se tá uma pessoa da mídia, pega o Brad Pitt, por nós exemplo. temos aqui a Jennifer Aniston, que fez, vamos mostrar ela. Ela foi a que fez a cirurgia. O que ela fez aí? Ela diminuiu um pouquinho a ponta do nariz ali, porque ela o nariz mais bulboso, ela afinou um pouco a ponta e estreitou um pouco o dorso. Ela fez uma fratura de nariz lá em cima. Sim. E não mudou tanto não, o rosto então, dela. excelente resultado. É isso que eu digo. Você sabe que é Jennifer Aniston. Sim, quando você olha para ela. exatamente. Então, não se confunde. Então, essa paciente é uma paciente que, assim, ótimo cirurgião que fez, parabéns pelo resultado. Porque você não descaracteriza a pessoa. O problema é quando você descaracteriza a pessoa. Você olha, nossa, ela fez o nariz, ficou um nariz de plástico. Esse nariz não é o bonito. Não é legal, né? Bom, e assim, recomendações pós-cirúrgicas. Existe, o que pode e o que não pode fazer? Olha só, recomendações pós-cirúrgicas são básicas. Eu acho assim, fazer um pouquinho de compressa com água gelada, um soro fisiológico gelado nos olhos, melhora bem o edema, o inchaço. Tá? E, exemplo, não sair muito no sentido de pegar uma festa, alguma coisa, tem pessoas que saem. Sim. Não é essa a ideia. A recuperação é bem rápida, desde que você... Já passa rapidinho ali, mas assim, né? o legal falar é que você pode fazer as suas atividades do dia a dia normalmente. Legal. Então, por exemplo, eu quero ir para aula, pode ir, eu quero trabalhar, pode ir, não vai te impedir de fazer isso, Só entende? evitar coisas que você vai ter impacto, de repente dançar e tal, né? Exato. E não cumprimentar os outros com beijinho. Não cumprimentar os outros com beijinhos. Nos primeiros dias é importante, porque
senão você bate Ah, e pode bater o nariz. Claro, daí isso aí não é legal. Ah, tá. Me recordo de um paciente que eu operei, essa história realmente é real. O que aconteceu com ele? Eu operei o nariz dele e tal, e ele gostava de andar de moto, enfim. E certo dia ele foi pegou o carro, pegou a moto à noite, saiu, bateu em um muro. Isso estava com 15 dias de cirurgia. Imagina. Entortou o nariz. E daí deve fazer de novo. Aí provavelmente a ideia era fazer essa. E com o passar do tempo a gente foi fazendo uma massaginha ali, melhorou, acabou que não precisou reintervir. Mas foi um cuidado que ele não teve. Teve um acidente, né? Então tem que exemplo. cuidar. Acho que se você ficar em casa já tem acidente, imagina você saindo de casa, né? Tem que cuidar. Essa é a Quanto ideia. mais repouso, mais cuidado, melhor, né? Verdade. Doutora, adorei. A gente eu tô aqui adoro. batendo um papo com o Dr. Marcos Tomé, do Instituto MT, cirurgião plástico, muito recomendado aqui no Paraná, no Brasil, né? Sempre aí, vem bastante se gente de fora. atualizando, né? E Dr. Marcos aqui, se você tiver dúvidas, quiser conversar com ele, eu tenho certeza que ele vai te auxiliar e te ajudar a aí tirar todas as dúvidas na hora de fazer uma cirurgia. Recomendadíssimo. Que bom, vai ser um prazer. Eu adorei. Eu vou medir meu nariz depois pra ver se ele é simétrico. Ele não é muito não, né? Só de olhar você já sabe, né? Não, mas seu nariz tá bonito. Pro teu rosto ele é bem harmônico. Bom, eu vou medir depois, então você já sabe. Adorei. Obrigada, doutor. Prazer, Gia. Igualmente, volte sempre pra gente poder contar e compartilhar sempre que precisarem as ordens. Adoro vir aqui. Ótimo, obrigada. Obrigado, viu? um beijo. Bom, nós continuamos por aqui, né? Falando agora sobre a Mânica. A Mânica vem com ofertas